Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um Economia em 5 Minutos, podcast do Banco BV. Essa semana comigo Carlos Lopes, também com Roberto Padovani. E o tema que a gente vai tratar aqui é a dificuldade que o Banco Central tem tido, os analistas de forma geral, mas o Banco Central como aquele que decide ali a taxa de juros, e ele tem tido uma dificuldade de olhar para a economia e ter confiança, na verdade, de qual direção a gente está caminhando. Por um lado, a gente tem olhado os números de atividade econômica, de crescimento, os principais setores, indústria, varejo, serviços, né? E agora a gente teve recentemente a divulgação do IBCBR, que é uma aproximação do PIB, uma espécie de PIB mensal. E o que a gente vê é que a gente está entrando, a economia está entrando nesse terceiro trimestre já num ritmo muito mais fraco. O primeiro trimestre do ano foi num ritmo bastante forte, o segundo trimestre já teve uma desaceleração importante, e agora o terceiro tri começa já num ritmo muito mais fraco. Tendência que deve se estender também para o quarto trimestre e resultado de todo o aperto de juros. Ao mesmo tempo, a gente olha para os dados de mercado de trabalho e vê ainda um mercado de trabalho superaquecido, um crescimento real da renda, um crescimento acima da inflação muito expressivo, um crescimento do emprego, uma maior formalização. Olhando para o mercado de trabalho de forma geral, a gente não vê quase que nenhum sinal de enfraquecimento. Tem alguns dados do CAGED, alguns dados de confiança, mas de forma geral, o mercado de trabalho ainda não dá confiança que de fato fez uma inflexão. E essa diferença entre os números de atividade e os números de mercado de trabalho tem tido seu reflexo na inflação. Quando a gente olha para os principais grupos da inflação, a gente vê bens industriais, os bens produzidos e industrializados, com uma inflação muito mais baixa, também ajudado aí por essa atividade econômica, uma produção industrial mais fraca. E do outro, a gente vê serviços, uma inflação de serviços ainda muito pressionada, resultado desse mercado de trabalho superaquecido. E aí fica a dúvida, como é que o Banco Central reage diante desse cenário? Padô, você não quer contar um pouco para a gente quais são as nossas impressões? Carlão, os bancos centrais no mundo todo estão numa situação complicada, porque em vários casos a gente está vendo uma situação da chamada estagflação. Uma economia desacelerando, mas com alta nos preços. O que os bancos centrais têm que fazer nessa situação? Cortar juros porque a atividade está fraca ou manter os juros elevados para inibir a alta de preço? Ninguém sabe exatamente o que fazer, portanto é um quadro de muita indefinição. A história aqui no Brasil não é muito diferente. A gente tem uma boa notícia, que é a inflexão na inflação. Se a gente pegar o IPCA, por exemplo, ali nos meses de março e abril, o IPCA alcançou um pico de 5,5%, a inflação acumulada em 12 meses. E desde então, que a gente vê em maio, junho, julho e agosto, é um recuo dessa inflação. O último dado, a inflação está rodando na casa de 5,1%. Portanto, a inflação começou a cair, que é ótima notícia. Ao mesmo tempo, como você falou, tem vários dados de atividade econômica mostrando uma economia menos aquecida, o que favorece a redução da inflação. Mas as boas notícias acabam aí. A gente tem vários desafios à frente. O primeiro deles é quando a gente abre os números do IPCA, a gente vê que os núcleos, os chamados núcleos, estão pressionados. O que é isso? Aqueles preços mais instáveis, mais voláteis, quando você retira da conta e olha o comportamento dos demais preços da economia, a gente vê que eles ainda estão num patamar muito alto. A inflação ainda está muito elevada, muito distante do centro da meta, que é 3%. Um núcleo em particular chama atenção, como você falou, que é o item de serviços. E ele está muito ligado ao comportamento do mercado de trabalho, como a gente tem visto, o desemprego não para de cair, portanto as condições de renda são muito favoráveis, o que acaba também pressionando a inflação. O que a gente nota no GPM também é uma história parecida. O GPM ele teve uma inflexão, caiu, mas as commodities agrícolas voltaram a subir, portanto a gente tem uma preocupação aí com um preço como café, carne, isso tudo pode voltar a pressionar a inflação. E por último, quando a gente olha para frente, existe muita preocupação sobre o cenário global, sobre o fato do governo do Brasil estar muito endividado, sobre a possibilidade de você ter aí muitos ruídos por conta da eleição em 2026. Isso tudo impede que haja muito otimismo com a volta da inflação. O resumo dessa história é que a inflação voltou a cair, boa notícia, mas o ritmo de convergência em direção à meta 3% é uma dúvida e, portanto, o Banco Central ele deve esperar mais informações antes de iniciar um processo de corte de juros. Como a economia, bem ou mal,
sustenta o crescimento por conta das condições de renda e por conta do bom desempenho do setor exportador. A avaliação, de modo geral, é que ele vai esperar mais informações antes de dar sinal de que pode reduzir a taxa de juros. Bom, pessoal, é isso. Nos falamos na próxima semana.